Oi, tudo bem? Meu nome é Jennifer, eu sou neuropsicopedagoga e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre desortografia. Na verdade, eu tô devendo esse vídeo desde quarta-feira. Na quarta-feira, eu lancei uma enquete. Se vocês sabiam que era desortografia, lancei até alguns desafios, algumas perguntas, né? E algumas pessoas vieram me procurar. Jennifer, eu troco algumas letras, eu confundo alguns sons, eu tenho desortografia? Calma. Primeiro vamos entender o que é a desortografia para a gente poder saber um pouco melhor sobre o assunto, tá bom? Primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês o texto de uma pessoa desortográfica. Então, ó, na tela, um texto de uma pessoa que tem desortografia, que escreve com erros ortográficos. Dá pra ver que o texto é um texto curto, não tá bem estruturado, ela cometeu vários erros enquanto escrevia. Então, esse é um texto de uma pessoa desortográfica. É claro que é comum, principalmente para criança lá na fase da alfabetização, primeiro, segundo, início do terceiro ano, cometer alguns erros ortográficos, como por exemplo, escrever cachorro com X, trocar S pelo Z, S pelo C, não saber quando escreve com um R ou com dois R's, é comum, até porque ela está aprendendo o sistema da linguagem escrita, tá bom? O que não é normal é a pessoa, a criança, continuar cometendo esses erros ao longo da vida. Aí a gente pode desconfiar de desortografia. Então vamos entender. Desortografia vem de 3 palavras-chave. Des, que significa desvio, orto, que significa correto, e grafia, que significa escrita. Então a desortografia é o desvio da escrita correta. A pessoa que tem desortografia, ela não consegue escrever corretamente. Ela comete muitos erros quando ela vai escrever, tá bom? É uma perturbação, um transtorno de origem neurobiológica, ou seja, cerebral, do biológico da criança. A criança já nasce com a desortografia, porque ela é genética e hereditária. Possivelmente a criança tem alguém na família com a mesma dificuldade, com o mesmo problema ou algum problema parecido, tá bom? Então sempre devemos observar isso. A desortografia não tem cura, mas ela tem acompanhamento e tratamento com o psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo. Ao longo da vida a criança consegue se desenvolver bem se ela for acompanhada. Então vamos lá. Vamos entender melhor sobre as características da desortografia. Primeiro ponto, a criança que tem desortografia, ela odeia escrever textos. Se você pedir para ela fazer uma produção, ela vai enrolar, ela vai dizer que não consegue, e aí muitas vezes ela é taxada de preguiçosa, de burra, o que não pode acontecer, né? E quando ela chega a produzir algum texto, esses textos são muito pequenos, são muito curtos e com muitos erros, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que ela tem dificuldade para memorizar regras ortográficas. Então você cansa de falar para a criança que antes de P e B se escreve M e ela não consegue memorizar aquilo. Ela não consegue lembrar que se escreve com R, com som fraco, e com 2 R's quando o som é forte. Ela não consegue memorizar isso. Outro ponto é que ela troca muitas letras que têm sons parecidos. Por exemplo, ao invés de escrever faca, ela vai lá e escreve vaca. Por quê? O som do F e do V é muito parecido. A criança com desortografia, ela se baseia muito no som, na oralidade. Ela vai escrever chinelo, ela escreve ginelo. Essa troca do CH com J, gente, acontece muito em crianças desortográficas. Ao invés de escrever porta, ela escreve borta. Porque o som bilabial é muito parecido, né? Então ela confunde. Outro ponto é que ela confunde algumas sílabas. Por exemplo, você pede para a criança escrever: as crianças comeram pão no café da manhã. As crianças comeram pão no café da manhã. Ela vai escrever comerão com ão. Por quê? Comeram e comerão, o som é muito
parecido. Então ela não conseguiu memorizar ainda que comeram é no futuro e comeram é no passado. Tá vendo? Elas fazem bastante trocas desse tipo. Outro ponto é que elas podem adicionar sílabas nas palavras, como por exemplo, televisão ou pipoca. Ou às vezes ela vai omitir alguma sílaba, ao invés de escrever cadeira, ela vai escrever cadeira, tá bom? Ao invés de escrever prato, ela vai lá e escreve pato. É outro fator a se observar. Outra característica são as fragmentações nas palavras. Você pede para a criança escrever ensaiar, ela vai lá e escreve assim. Ensaiar separado. Você pede para a criança escrever anoitecer, vai sair assim, né? Anoitecer. Ela vai escrever separado e horas ela pode escrever tudo junto. Por exemplo, no dia seguinte, ela vai lá e escreve tudo amontoado. Ou sairei mais tarde. E aí ela vai escrever tudo junto. Isso pode acontecer também. Quando ela vai produzir um texto, geralmente esse texto não tem parágrafo, não tem pontuação, não tem travessão e as palavras não têm acentuação. Ela tem muita dificuldade com isso também. Elas vão confundir grafemas parecidos. Por exemplo, o M e o N. São letras muito parecidas. Então é comum a criança ficar assim, tia, é a letra de 2 ou de 3 perninhas. Porque ela não conseguiu memorizar quem é o M, nem quem é o N. O som é parecido, a grafia é parecida. Outro ponto é que elas possuem alterações perceptivas dos grafemas, originando rotações ou inversão. O que é isso? Mostra isso aqui para a criança. Ela não vai saber te falar, a criança com desortografia, o que é o P, qual que é o D, qual que é o B, qual que é o Q. Ela não vai saber te falar. Isso aqui para ela tem alteração na percepção visual, então ela vai se confundir. Outro ponto é que ela vai confundir letras que têm dupla, aliás, ela vai se confundir letras que têm o mesmo som. Por exemplo, o CH e o X têm o mesmo som, mas não se escreve igual, né? Ela vai se confundir. Então, por exemplo, ela vai escrever cachorro, ela pode escrever com X. Ou ela vai te perguntar, professora, é com CH ou é com X? Porque tem o mesmo som para ela e ela não conseguiu memorizar aquela palavra, tá bom? E quais são as causas da desortografia? Como eu disse, ela é genética e hereditária. Mas ela gira em torno de 4 causas. A primeira é a intelectual. Geralmente a criança não se desenvolveu bem intelectualmente. Nem sempre isso acontece, tá bom, gente? Tem criança com desortografia super inteligente, com a inteligência dentro da média, que se sai super bem na oralidade, mas na hora de registrar não consegue. Então nós não devemos achar que vai ter alteração cognitiva sempre. Nem sempre isso acontece, ok? Mas algumas vezes nós podemos ter crianças assim sim. A segunda alteração é a perceptiva. A criança com desortografia, ela tem alteração na memória visual. Por exemplo, vou dar o exemplo do cachorro de novo, que é o que me vem na mente. Eu sei que cachorro escreve com CH, porque de tanto eu ver essa palavra eu memorizei. A criança com desortografia, ela tem dificuldade para memorizar visualmente. Então ela pode escrever com X, né? Ela vai trocar xícara, ao invés de escrever com X, ela pode escrever com CH, porque ela não memorizou. E ela tem dificuldade na memória auditiva. As palavras chaminé e jaminé é diferente, são com letras diferentes, mas para ela o som é muito parecido, ela vai trocar. Outro ponto é o afetivo emocional. Se a criança já tem dificuldade e ela é taxada de preguiçosa, de burra e não tem estímulo, aí é que ela não vai se desenvolver e isso não pode acontecer. O outro ponto, né, o quarto ponto das causas é a pedagógica. Às vezes a criança não foi bem alfabetizada, ela não se desenvolveu bem com o método que foi utilizado com ela e isso acontece sim, tá bom? E o que eu faço se eu perceber que a criança tem isso? Procurar um profissional, psicólogo, o fonoaudiólogo ou o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo para fazer a avaliação e a intervenção adequada, ok? Qualquer dúvida sobre o assunto, eu estou à disposição de vocês. Um beijo!